A Intendência das Obras Públicas havia instalado na antiga sala do capítulo do convento beneditino a reformulação da Câmara dos Pares. A sala terá sido inaugurada em 1867, após ter sofrido enormes alterações pela mão do arquiteto Jean-François Cousson. A Sala do Senado é o resultado final dessa obra. A sala organiza-se com tribunas simples em cada extremo e uma reservada em posição central. A planta semicircular e disposição em anfiteatro é composta por duas ordens de camarotes, com duas varandas separadas por uma série de 22 colunas em mármore de capitel compósito, onde se destaca o escudo nacional e as quinas. A responsabilidade de decorar o teto foi entregue a Eugênio Coutrin, que não defraudou nem as expectativas mais exigentes, optando por um revestido a estuque e um perfeito trompe-l'œil. A luz inunda o espaço através de um vidro fosco, proporcionando uma claridade natural sempre desejável àqueles que consideram o Sol uma das maiores bênçãos do nosso planeta. E afinal, somos tantos. Ao longo do anfiteatro, reconhecemos os 8 pares ilustres representados através de bustos em mármore. Entretanto, os outros artistas, Miguel Santos terá sido o autor do busto do Conde de Lavradio e Manuel Bordal Pinheiro do de Dom Guilherme e também do Duque da Terceira. O mobiliário presidencial é feito de madeira de castanho e da autoria do entalhador Leandro Braga. Foi mantida uma sobriedade das linhas e uma simplicidade na decoração bem adequada ao ambiente das sessões que aqui decorrem. Dois medalhões em bronze embutidos da autoria de Anatole Calmels decoram a frente da mesa da presidência. Em baixo relevo destacam-se os bustos do Duque de Palmela e de Dom Guilherme, Cardeal Patriarca de Lisboa, ambos presidentes da Câmara dos Pares, respectivamente, em 1834 e 1846. A mestria de Anatole Calmels estende-se não apenas à criação de um relógio que se encontra em frente à mesa da presidência, mas também aos bustos dos primeiros reis constitucionais, Dom Pedro IV e Dona Maria II, esculpidos em mármore de Carrara e colocados nas cabeceiras das duas portas. Por detrás da atual tribuna da presidência está um retrato do rei Dom Luís da autoria do pintor José Rodrigues e datado de 1866. Este foi o monarca contemporâneo da inauguração da Câmara dos Pares. Durante o Estado Novo, teve aqui assento a Câmara Corporativa. A sala tem vindo a ter várias utilizações após a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 ter consagrado um sistema monocameral, tais como reuniões de grupos e comissões parlamentares e ainda conferências e seminários. Ao atravessarmos a galeria de acesso à Sala do Senado, ficamos a conhecer
a República, através de um busto esculpido por Simões de Almeida, sobrinho, com a data de 1908. O acesso ao gabinete do Presidente da Assembleia da República é feito através da Galeria dos Presidentes, onde se encontram expostos 9 retratos dos Presidentes da Assembleia da República e do professor Henrique de Barros, Presidente da Assembleia Constituinte. Por volta de 1940 é edificado o Salão Nobre, que foi ocupar a área que correspondia ao coro alto da antiga igreja do convento de São Bento. Este espaço destinava-se às recepções oficiais e foi projetado pelo arquiteto Pardal Monteiro. É caso para dizer que nada foi deixado ao acaso na concepção deste espaço. Em abóboda de berço, o teto está equipado de um sistema elétrico incorporado em caixotões que correspondem na sua geometria à do pavimento composto por parquet de madeira de carvalho com embutidos de pau santo a delimitar quadrados. A cobrir o chão, inspirado em originais do século XVII, encontra-se um tapete de arraiolos produzido especificamente para o local. Nas paredes são pinturas que ilustram o apogeu da época dos descobrimentos portugueses. Estas pinturas são uma sequência das temáticas da Exposição do Mundo Português de 1940. Tem também 5 pilares de mármore com embutidos de bronze das cruzes de Cristo e Santiago, caravelas e quinas. Sousa Lopes é o autor do projeto das 7 pinturas. Contudo, não há certeza. Realizou apenas uma, pois a sua morte terá impedido a execução das restantes. Em 1945, Domingos Rebelo e Joaquim da Costa Rebocho, 2 colaboradores seus, terão terminado o trabalho. A fauna e a flora de África, do Brasil e da Índia estão presentes na decoração dos vãos das janelas em belíssimas pinturas parietais. É através da única varanda da fachada principal voltada para a Rua de São Bento e Rua Correia Garção que se abre o Salão Nobre. A 19 de junho de 1911, segundo o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, terá sido nessa varanda que Anselmo Brancamp Freire, presidente daquela Assembleia, anunciou ao povo de Lisboa que a Assembleia tinha acabado de proclamar a República Portuguesa. Ao subirmos a escadaria nobre, desembocamos na Sala dos Passos Perdidos, cuja autoria se deve a Ventura Terra e que foi edificada sobre o átrio respeitando as suas dimensões, anteriormente adaptadas ao desenho original da Igreja Conventual Beneditina. A Sala dos Passos Perdidos é contígua à Sala das Sessões e é aqui que ocorrem os encontros com deputados, jornalistas e membros do governo.
teto em abóbada de berço está decorado com pinturas de figuras alegóricas: a lei, a justiça e a sapiência, a independência, a soberania e a pátria, cujos autores são respectivamente João Vaz e Bem-vindo Ceia. 6 maravilhosas telas pintadas a óleo de Columbano Bordal Pinheiro transformam as paredes em algo muito mais íntimo e interessante. De cada lado das portas da sala das sessões, deparamos-nos novamente com a mestria de Bem-vindo Ceia através de uma representação de Viriato, mas também, e uma vez mais, com um inegável talento de João Vaz, com uma alegoria à Convenção de Évora-Monte. Simbolizando força e poder, 4 leões em gesso patinado encimam as portas laterais. Estas maravilhosas esculturas são da autoria de José Neto. Muitos foram os escritores ou poetas que tentaram expressar o que se sente perante uma obra de arte. Provavelmente nunca existirá a conjugação perfeita de palavras que consigam traduzir o que se sente perante tamanha grandeza. Talvez a arte exista apenas para ser sentida e não explicada. Esta cabeça de república, feita de bronze e datada de 1910, é da autoria de Francisco dos Santos e encontra-se no acesso à Sala da República ou da Imprensa. O nome de Ventura Terra surge agora e uma vez mais relacionado com o Palácio de São Bento. Projetou a Sala das Sessões, que veio a ser inaugurada em 1903 para substituir a Câmara dos Deputados, que sofreram um terrível incêndio em 1885 e que havia sido idealizada por Posidónio da Silva em 1834. A sala veio ocupar a zona de um dos claustros conventuais projetados inicialmente e ainda de uma capela anexa. O hemiciclo é composto por carteiras de madeira de carvalho dispostas por bancadas onde se sentam os 230 deputados em conformidade com a influência da Revolução Francesa, virados para a tribuna presidencial. Luz inunda a sala através de uma claraboia, conferindo-lhe um aspecto arquitetónico sofisticado e um contraste único. Uma estátua da República com uma esfera armilar nas mãos, da autoria de Anjos Teixeira e datada de 1916, encontra-se colocada por detrás da tribuna da Presidência e reforça ainda mais a majestosidade e a importância desta sala. Através de pinceladas incríveis do veloso salgado, reconhecemos aqui as Cortes Constituintes de 1821 na Biblioteca do Palácio das Necessidades, em Lisboa. A Constituição de 1822 foi a primeira da história constitucional portuguesa e terá sido elaborada precisamente por estas Cortes. Ao centro desta composição destaca-se o orador Manuel Fernandes Tomás, considerado um dos grandes mentores da Revolução Liberal de 1820. Em torno da tela estão estes escudos incríveis pintados pela mão de Bem-vindo Ceia e que representam os distritos e as antigas províncias ultramarinas.
Cardoso abraçou a clarabóia através de uma pintura alegórica onde está representada a ciência, as artes, a indústria, a pátria, a paz, a fortuna, o comércio e a agricultura. A encimar as tribunas estão esculturas femininas de uma expressão notável. E na parede da galeria central do último piso, um relógio em pedra lembra a todos que o tempo passa e não volta para trás. As galerias destinadas ao público exibem 6 estátuas de gesso que representam alegorias à arte de legislar. Simões de Almeida Sobrinho é o autor da Constituição, Maximiano Alves, da Diplomacia. O elemento escultórico ilustrativo da lei coube a Francisco Santos. A jurisprudência e a justiça, a Costa Mota, Sobrinho. E, por fim, a eloquência, criada por Júlio Vaz Júnior. Esta é a sala das sessões onde se reúnem os 230 deputados à Assembleia da República. No tempo em que este edifício era um mosteiro, neste local ficava um segundo claustro, que não estava acabado e que se pretendia que ficasse idêntico àquele que ainda hoje existe no Palácio. Quando este edifício foi transformado no Parlamento, a Sala das Sessões foi construída no piso térreo e ardeu em 1895. Nessa altura foi aberto um concurso público para a reconstrução da Sala das Sessões. O projeto foi atribuído ao arquiteto Ventura Terra e a Sala das Sessões foi construída e inaugurada em 1903 pelo rei Dom Carlos I e permanece ainda hoje com a mesma configuração. Claro que não tinha as novas tecnologias, mas a configuração da sala permanece exatamente a mesma. Tem apenas 2 diferenças grandes. Estava a estátua do rei Dom Carlos I, cujo original ainda hoje permanece junto ao átrio do Palácio, no local onde hoje está a estátua que representa a República. Estava também o trono do rei ou a mesa da presidência da Câmara dos Deputados, consoante as ocasiões, no local onde estão hoje estas bancadas. Em 1910, com a implantação da República, sai a estátua do rei, entra mais tarde o busto da República e, posteriormente, a estátua completa. Ela data de 1916 e é da autoria de Anjos Teixeira. Também sai o trono do rei e entram estas bancadas. A mesa da Assembleia da República é composta pela Presidente da Assembleia da República, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vice-secretários. No decorrer das sessões, ao centro está a Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do país, e ela ladeada de 3 a 4 secretários. De seguida, temos a tribuna do orador. Um deputado ou um membro do governo, quando quer falar, fazer a sua intervenção, pode fazê-la do seu local, na bancada, de pé, perante a Câmara, ou da tribuna do orador. Na base está a bancada do Governo. Com a Constituição de 1976, os poderes passaram a estar separados, os poderes do Governo e da Assembleia da República. A bancada foi aqui colocada e a Assembleia passou a exercer as suas funções fiscalizadora e legislativa. Os grupos parlamentares distribuem-se na sala da esquerda para a direita, de acordo com as suas ideologias políticas e de acordo com a perspectiva da Presidente da Assembleia da República. Ou seja, grupos parlamentares de esquerda à esquerda da Presidente, grupos parlamentares de direita à direita da Presidente. Ao centro está a mesa dos redatores. Os redatores são funcionários da Assembleia da República que fazem com que fique registado tudo o que foi dito durante uma sessão plenária.
Todas as sessões são gravadas, mas os à parte, os pequenos comentários que os deputados fazem, podem ficar pouco audíveis. Por isso é necessário tomar nota desses à partes e, quando se for ouvir a gravação, completar a gravação com estes comentários para que o que seja publicado no Diário da Assembleia da República seja uma ata fiel de tudo o que foi dito durante uma sessão. Aqui é a bancada da comunicação social e, por cima, a tribuna do corpo diplomático. Do outro lado está a bancada onde se sentam os funcionários da Assembleia da República que apoiam o decorrer do plenário e, por cima, a tribuna das altas autoridades. Por cima das bancadas dos grupos parlamentares estão 6 galerias para cerca de 600 cidadãos. Todas as sessões plenárias são públicas. Qualquer cidadão pode vir e assistir a meia hora, a ação completa, à parte da sessão, àquilo que entender. Pode assistir, mas não se pode manifestar, nem sequer aplaudir, para não interromper os trabalhos. Todas as sessões são gravadas e posteriormente transcritas e publicadas no Diário da Assembleia da República. Além disso, todas as sessões são transmitidas em direto no canal Parlamento e também no site da Assembleia da República em www.parlamento.pt. Ao atravessarmos a galeria de acesso à sala do Senado, ficamos a conhecer a República, através de um busto esculpido por Simões de Almeida, sobrinho, com a data de 1908. O acesso ao gabinete do Presidente da Assembleia da República é feito através da Galeria dos Presidentes, onde se encontram expostos 9 retratos dos Presidentes da Assembleia da República e do professor Henrique de Barros, Presidente da Assembleia Constituinte. Por volta de 1940 é edificado o Salão Nobre, que foi ocupar a área que correspondia ao coro alto da antiga igreja do Convento de São Bento. Este espaço destinava-se às recepções oficiais e foi projetado pelo arquiteto Pardal Monteiro. É caso para dizer que nada foi deixado ao acaso na concepção deste espaço. Em abóboda de berço, o teto está equipado de um sistema elétrico incorporado em caixotões que correspondem na sua geometria à do pavimento composto por parquet de madeira de carvalho com embutidos de pau santo a delimitar quadrados. A cobrir o chão, inspirado em originais do século XVII, encontra-se um tapete de arraiolos produzido especificamente para o local. Nas paredes são pinturas que ilustram o apogeu da época dos descobrimentos portugueses.
Estas pinturas e na parede da galeria central do último piso, um relógio em pedra lembra a todos que o tempo passa e não volta para trás. As galerias destinadas ao público exibem 6 estátuas de gesso que representam alegorias à arte de legislar. Simões de Almeida Sobrinho é o autor da Constituição, Maximiano Alves, da Diplomacia. O elemento escultórico ilustrativo da lei coube a Francisco Santos. A jurisprudência e a justiça, a Costa Mota, Sobrinho. E, por fim, a eloquência, criada por Júlio Vaz Júnior. Esta é a sala das sessões onde se reúnem os 230 deputados à Assembleia da República. No tempo em que este edifício era um mosteiro, neste local ficava um segundo claustro, que não estava acabado e que se pretendia que ficasse idêntico àquele que ainda hoje existe no Palácio. Quando este edifício foi transformado no Parlamento, a sala das sessões foi construída no piso térreo e herdeu em 1895. Nessa altura foi aberto um concurso público para a reconstrução da sala das sessões. O projeto foi atribuído ao arquiteto Ventura Terra e a sala das sessões foi construída e inaugurada em 1903 pelo rei Dom Carlos I e permanece ainda hoje com a mesma configuração. Claro que não tinha as novas tecnologias, mas a configuração da sala permanece exatamente a mesma. Tem apenas 2 diferenças grandes. Estava a estátua do rei Dom Carlos I, cujo original ainda hoje permanece junto ao átrio do Palácio, no local onde hoje está a estátua que representa a República. Estava também o trono do rei ou a mesa da presidência da Câmara dos Deputados, consoante as ocasiões, no local onde estão hoje estas bancadas. Em 1910, com a implantação da República, sai a estátua do rei, entra mais tarde o busto da República e posteriormente a estátua completa. Ela data de 1916 e é da autoria de Anjos Teixeira. Também sai o trono do rei e entram estas bancadas. A mesa da... Ao longo do anfiteatro, reconhecemos os 8 pares ilustres representados através de bustos em mármore. Entretanto, os outros artistas, Miguel Santos terá sido o autor do busto do Conde de Lavradio e Manuel Bordal Pinheiro do de Dom Guilherme e também do Duque da Terceira. O mobiliário presidencial é feito de madeira de castanho e da autoria do entalhador Leandro Braga. Foi mantida uma sobriedade das linhas e uma simplicidade na decoração bem adequada ao ambiente das sessões que aqui decorrem. Dois medalhões em bronze embutidos da autoria de Anatole Calmels decoram a frente da mesa da presidência. Em baixo relevo destacam-se os bustos do Duque de Palmela e de Dom Guilherme, Cardeal Patriarca de Lisboa, ambos presidentes da Câmara dos Pares, respectivamente, em 1834 e 1846. A mestria de Anatole Calmels estende-se não apenas à criação de um relógio que se encontra em frente à mesa da presidência, mas também aos bustos dos primeiros reis constitucionais Dom Pedro IV e Dona Maria II, esculpidos em mármore de Carrara e colocados nas cabeceiras das duas portas. Por
detrás da atual tribuna da presidência está um retrato do rei Dom Luís da autoria do pintor José Rodrigues e datado de 1866. Este foi o monarca contemporâneo da inauguração da Câmara dos Pares. Durante o Estado Novo, teve aqui assento a Câmara Corporativa. A sala tem vindo a ter várias utilizações após a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 ter consagrado um sistema monocameral, tais como reuniões de grupos e comissões parlamentares e ainda conferências e seminários. Reuniões de grupos e comissões parlamentares e ainda conferências e seminários. Ao atravessarmos a galeria de acesso à sala do Senado, ficamos a conhecer a República, através de um busto esculpido por Simões de Almeida, sobrinho, com a data de 1908. O acesso ao gabinete do Presidente da Assembleia da República é feito através da Galeria dos Presidentes, onde se encontram expostos 9 retratos dos Presidentes da Assembleia da República e do professor Henrique de Barros, Presidente da Assembleia Constituinte. Por volta de 1940 é edificado o Salão Nobre, que foi ocupar a área que correspondia ao coro alto da antiga igreja do convento de São Bento. Este espaço destinava-se às recepções oficiais e foi projetado pelo arquiteto Pardal Monteiro. É caso para dizer que nada foi deixado ao acaso na concepção deste espaço. Em abóboda de berço, o teto está equipado de um sistema elétrico incorporado em caixotões que correspondem na sua geometria à do pavimento composto por parquet de madeira de carvalho com embutidos de pau santo a delimitar quadrados. A cobrir o chão, inspirado em originais do século XVII, encontra-se um tapete de arraiolos produzido especificamente para o local. Com embutidos de pau santo a delimitar quadrados. A cobrir o chão, inspirado em originais do século XVII, encontra-se um tapete de arraiolos produzido especificamente para o local. Nas paredes são pinturas que ilustram o apogeu da época dos descobrimentos portugueses. Estas pinturas são uma sequência das temáticas da Exposição do Mundo Português de 1940.
Saem também 5 pilares de mármore com embutidos de bronze das cruzes de Cristo e Santiago, caravelas e quinas. Sousa Lopes é o autor do projeto das 7 pinturas. Contudo, não há certeza. Realizou apenas uma, pois a sua morte terá impedido a execução das restantes. Em 1945, Domingos Rebelo e Joaquim da Costa Rebocho, 2 colaboradores seus, terão terminado o trabalho. A fauna e a flora de África, do Brasil e da Índia estão presentes na decoração dos vãos das janelas em belíssimas pinturas parietais. É através da única varanda da fachada principal, voltada para a Rua de São Bento e Rua Correia Garção, que se abre o Salão Nobre. A 19 de junho de 1911, segundo o Diário da Assembleia Nacional Constituinte, terá sido nessa varanda que Anselmo Brandcamp Freire, presidente daquela Assembleia, anunciou ao povo de Lisboa que a Assembleia tinha acabado de proclamar a República Portuguesa. Ao subirmos a escadaria nobre, desembocamos na Sala dos Passos Perdidos, cuja autoria se deve a Ventura Terra e que foi edificada sobre o átrio respeitando as suas dimensões, anteriormente adaptadas ao desenho original da Igreja Conventual Beneditina. A Sala dos Passos Perdidos é contígua à Sala das Sessões e é aqui que ocorrem os encontros com deputados, jornalistas e membros do governo. O teto em abóbada de